Salve nação Alviverde, tudo bem com vocês? Rapaziada, bora aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês. Acabei de separar esse corte aí do canal ESPN, analisando os lances, né? Analisando aquele pênalti, né, que não deram para o São Paulo ali, que estão dizendo que foi pênalti, mas segundo o canal ESPN, o Salve Espinho, que analisou o lance, ele falou a respeito, rapaziada. E se liga só o que ele disse, né, sobre o lance. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e comentem aí também. Vocês acham que foi pênalti ou não a mão do Gustavo Gomes? E aí, solta nos comentários, beleza? Bora pro vídeo. Destaques aí na tela para você, ó. O Palmeiras vencendo o Choque Rei, está na decisão do Campeonato Paulista. O Fluminense empatando com o Vasco, está na decisão do Carioca. O Galo vencendo o América nos pênaltis, está na final do Mineiro. E já na final temos um Grenal para decidir o Gauchão e o Grêmio saindo em vantagem, uma bela vantagem. Braz, vem pra cá que nós vamos chamar o Rafael Valente para trazer mais informações deste Palmeiras, finalista do Paulistão. Bem-vindo mais uma vez, Rafa, um beijo pra você. Fala, Glaucia, um beijo para você, boa tarde para o Jailson, para a Mari, para o Fã de Esporte. Olha só, na minha primeira participação no jornal eu disse que a diretoria do Palmeiras estava reunida para definir o mando, né, onde vai ser o mando de jogo do Palmeiras na final. Foi logo que eu saí do ar, veio a decisão. O Palmeiras vai mandar na Arena Barueri mesmo. Chegaram à conclusão de que não haverá tempo de fazer testes no Allianz Parque para o Palmeiras fazer o primeiro jogo da final, que é quarta-feira agora, dia 4, né? Se fosse o segundo jogo da final na casa do Palmeiras, com certeza seria no Allianz Parque. Essa foi a informação que eu recebi. Então o Palmeiras vai mandar o jogo em Barueri. O time não vai sentir tanta diferença porque toda a campanha do Campeonato Paulista foi na Arena Barueri. E com um detalhe, ontem na vitória por 2-1 contra o São Paulo, a torcida do Palmeiras registrou o novo recorde de público da Arena Barueri. 29 mil torcedores, 717. Novo recorde de público, vitória, vaga na final do campeonato e um tabu mantido, né? Desde 2023 que o Palmeiras não perde para o São Paulo. São 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. A gente separou alguns personagens do duelo de ontem para o Fã de Esporte ouvir e comentar um pouquinho desse jogo. Então vamos ouvir quem a gente separou aí para vocês. A tranquilidade também para ter esse controle. Eu acho que a gente foi muito superior hoje na partida. Tá aí então Abel, Marlon e Maurício, personagens do jogo de ontem. Quem fez os gols do Palmeiras, Maurício e Flaco Lopes. O Abel colocou em campo ontem o que ele considera o time mais próximo do ideal, ou o time ideal nesse momento da temporada. A gente lembra que o John Arias ainda não está 100% fisicamente. E o Abel, mesmo finalista do campeonato, fez uma queixa depois do jogo. O pouco tempo que ele terá para recuperar os jogadores já para a decisão na quarta-feira. A gente ainda não tem o horário da partida, porque hoje, exatamente nesse horário, estão reunidos os dirigentes de Palmeiras e Novo Horizontino na Federação Paulista para acertar exatamente esses detalhes, viu, Glaucia e meus amigos? Boa, Rafa, muito obrigada. Boa sequência de trabalho por aí. A gente também atento lá à sede da Federação Paulista. Nesse momento, congresso técnico para definir as partidas dessa decisão de Campeonato Paulista. Vladimir Bianchini chegando conosco mais uma vez também com as informações do São Paulo. Bem-vindo de novo, Vlad. Beijo para você. Outro beijo para você também, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O São Paulo que vive a ressaca da eliminação no Campeonato Paulista para o Palmeiras e também chegou a uma questão de perder a invencibilidade de 8 jogos. Eram 7 vitórias e apenas um empate. Teve fim essa sequência positiva do tricolor paulista. Também foi a terceira derrota do técnico Hernan Crespo para o Abel Ferreira. Logo depois da partida, muita reclamação em relação ao VAR, ao pênalti que o Gustavo Gomes teria cometido para o São Paulo e não foi marcado pela arbitragem também contra o VAR. Então o São Paulo ficou muito chateado com essa situação e os torcedores também questionaram muito o técnico Hernan Crespo a respeito da utilização do Danielzinho, que vinha sendo titular na equipe, muito bem inclusive, mas que começou a partida no banco de reservas e o Luan começou como titular. O Danielzinho entrou no segundo tempo, segundo o Hernan Crespo, justamente porque o jogador não apresentava 100% de condições físicas. Agora a gente vai ouvir os personagens do jogo, o Caleri, o técnico Hernan Crespo e também o Rui Costa, dirigente do São Paulo, falando a respeito dessa. O São Paulo agora vira a chave e se prepara para o jogo contra a Chapecoense apenas no dia 12 de março pelo Campeonato Brasileiro. A partida deve ser disputada no estádio do Canindé. Volto com você, Glaucia.
Obrigada, Vlad. Boa sequência de trabalho aí para você também, para toda a nossa equipe. E a gente já tem aí na tela, ó, os números de Flaco Lopes nesta temporada. São 6 gols, 4 assistências, 5 chances claras criadas, 14 finalizações no alvo e 6 vitórias garantidas com gol ou assistência do Flaco. Garantiu 60% das 10 vitórias do time no ano. Voltando a desempenhar também e ser peça fundamental nesse Palmeiras, o Flaco Lopes. A gente dizia, né, no início do nosso programa, amigos, de um domínio do Palmeiras mesmo na partida de ontem, né? Um Palmeiras muito em cima do São Paulo, marcando muito alto dentro da área do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. E um Abel que repetiu a equipe, né? Chama a atenção que no meio de semana fez um jogo muito forte contra o Fluminense, venceu, é bem verdade, mas traz esse time que a gente imagina que seja o base dele mesmo, mais uma vez, repetindo, quer dizer, diferente até do São Paulo, que no meio de semana deu uma segurada pensando nessa semi. Palmeiras não, vindo com força total nos 2 jogos e 2 jogos de muita intensidade desse Palmeiras. Pé embaixo, né? O Abel Ferreira até falou sobre isso na coletiva. Ele citou que, enfim, responsabilidade dele ali, né, nas escolhas, e que o São Paulo tinha poupado até o Danielzinho, né, que é a figura central da escalação ali do São Paulo, foi poupado, né, no meio da semana, ele e alguns outros jogadores, mas justamente pelo fato do Danielzinho não ter jogado, tinha expectativa de que ele fosse titular ontem. E aí o Crespo foi perguntado algumas vezes, ele até na 3ª ou 4ª vez que ele foi perguntado ali, questionado sobre o mesmo assunto, ele falou, mais uma? Ele perguntou assim, mais uma pergunta sobre isso, porque que o Danielzinho não tinha sido titular. E, de fato, para mim, fez parte da estratégia do Abel, porque a pressão foi muito alta, já é algo que a gente está vendo nesse time do Palmeiras, sim, por conta do encaixe, Vitor Roque, Flaco Lopes, enfim, Maurício, Alan, o Marlon Freitas e o Andrés, que agora a gente fala de um sexteto ali, né? Não dá nem para falar só da dupla de ataque ou do quarteto, a gente fala dos 6 nomes, mas acho que deu muito certo a pressão, porque você justamente deixava a bola com a Arboleda e com o Luan, e aí o Luan vira também figura central da partida, porque ele que entrou no lugar do Danielzinho, que tem uma saída de bola muito melhor do que o Luan. E aí, lembrando, até trazendo que o Jean trouxe ontem no linha de passe, né? O Luan tinha jogado 24 minutos a temporada até então e foi o titular na decisão de ontem, que era jogo único, e aí o Palmeiras levou a melhor. O Abel é até questionado também na coletiva sobre isso, né? Repetir os times, e se na segunda etapa o Palmeiras sentiu um pouco. Mas é fato também, né, Mari, que as mudanças do Crespo na segunda etapa também deram um pouco mais de qualidade para esse São Paulo, né? Sim, deram um pouco mais de qualidade para o São Paulo. A questão da ausência do Danielzinho é que ela também impacta no jogo, por exemplo, do Marcos Antônio. Então você efeito dominó ali, né? Você tira uma peça, você mexe em toda a dinâmica desse meio de campo do São Paulo, principalmente. O Palmeiras identificou isso, mas só para pontuar, porque está muito fresco essa tela que a gente mostrou do Flaco Lopes, talvez um início de temporada em que ele não apareça tanto, a gente não fale tanto dele, porque chama muita atenção que tem feito a dupla de meio de campo Andrés e Marlon Freitas, e aí você permite com que o Flaco seja tão influente como ele está sendo agora, né? Na temporada passada isso aconteceu com a presença do Evangelista, que você ganha o melhor do Andrés, e nessa temporada agora com a contratação do Marlon Freitas é um encaixe imediato ali desse setor, e aí o Palmeiras está se beneficiando demais dessa dupla que você consegue ter o Maurício jogando bem, o Vitor Roque bem, o Flaco Lopes, enfim, o coração de fato dessa equipe do Abel está nesses 2 jogadores. Pro lado do São Paulo fez muita falta a presença do Danielzinho, mas eu achei também que foi um time que aceitou muito fácil as condições do Palmeiras, assim, porque não foi um jogo espetacular do Palmeiras, assim, falando no jogo como um todo, né? No segundo tempo, o São Paulo teve oportunidades, é claro que o pênalti não dado, ele acaba condicionando um pouquinho, porque os jogadores do São Paulo sabem, porque ali você baixa muito o ritmo, e o pênalti que é marcado não é na mesma circunstância que o outro, então, assim, um empate ali poderia, de fato, modificar o cenário do jogo, não necessariamente o resultado, mas o cenário do jogo, mas não foi um São Paulo perto do melhor que a gente já viu nessa temporada. Eu acho que o Crespo tem ali os seus pontos, mas a gente tem que confiar que o Danielzinho não estava bem, né? Assim, não dá pra gente também vir aqui e falar que, por que você não... Ele explicou, ele não estava bem, o que eu podia usar era isso,
E acho que a gente tem que aceitar, assim como o torcedor de São Paulo. Pois é, o que ele tinha em mãos era isso, né? A gente vai até também, já que essa questão dos pênaltis e essa polêmica toda também impacta aí no jogo, a gente vai ouvir o Simon falando sobre esses 2 lances desse Palmeiras e São Paulo. Alciamari, Jailson, polêmica no choque rei. Daiane Muniz, boa árbitra e todo o meu apoio para ela. Ela erra como os marmanjos erram. E ontem teve 2 lances. Um que ela marcou pênalti, que não foi, e o outro que ela não marcou e a decisão foi correta, que é o do Gustavo Gomes com o Lucas. Lucas chuta a bola e a bola pega no braço do Gustavo Gomes. A distância é curta e o gesto não é deliberado e nem antinatural. É uma disputa de bola em que o braço está ao lado do corpo. Ele até tenta tirar e não consegue. A bola de fato pega no braço, mas isso não é pênalti. O braço se justifica do movimento que ele fez. Isso que aconteceu e ela acertou nessa decisão. Um abraço a todos e todas e boa semana. Boa, Simon. Beijo para você. Muito obrigada pela participação. Dá assunto, né, gente? Os 2 lances. E como? Pois é, a gente traz o Simon. Ontem à noite estive no Sport Center também, tivemos a participação da Renata Ruel, ela dizendo que esse pênalti poderia ter sido marcado e não foi marcado. A gente entende, então, como lance de interpretação. De interpretação. E aí, assim, porque... o dirigente do São Paulo, o Rui, vai à entrevista coletiva no pós-jogo. Não vim para reclamar de arbitragem e tal, mas foi para falar de arbitragem. E aí ele pontua a questão do VAR, eu acho que talvez seja isso, né? Um VAR que poderia ter chamado o campo, enfim, ou até aberto aí essa revisão, essa discussão nos 2 lances. Eu acho que fica mais em cima disso, né, Mari? Eu boto 100% na conta do VAR. Eu boto 100% na conta do VAR. Apesar que, assim, a Daiane, ela é uma ótima árbitra, muito também, porque ela acompanha de perto as jogadas, né? E ela segurou muito bem o clássico. Não, ela segurou muito bem, assim, e ela acompanha de perto as jogadas. Até esse lance. Porque depois ela foi compensando ali uma coisa... E até no pênalti que ela marca, que a gente entende aqui que não foi pênalti, ela tá muito perto do lance. Ela marca na hora ali, ela assim, não pensa 2 vezes. Mas, para mim, o VAR, ele precisava ter ajudado mais, assim. Porque a gente cobra o VAR para ser esse auxiliar do árbitro mesmo, em lances cruciais. Eu acho que teria que ter esse entendimento de que é uma semifinal de campeonato, sabe? Assim, a partir dali, um finalista será decidido. Eu acho que ontem o VAR ele se ausentou de uma maneira muito excessiva. Então, assim, amo o velho de paixão, mas eu tenho que discordar. E até... E quem tem Copa do Mundo, quem tem 3 Copas do Mundo no currículo é ele, não sou eu. Mas, sinceramente, a regra de mão na bola, enfim, dentro da área já é algo que eu falo algumas vezes nos jogos que a gente comenta aqui na ESPN, que é a regra para mim que, enfim, que menos faz sentido em relação a essa questão de interpretação. Aí agora é distância, se ampliou, não ampliou, espaço e tal. Eu repito o que eu falei na primeira hora, eu achei pênalti, sim, da jogada ali com o Gustavo Gomes, que volta a bola realmente pro Lucas, ele vai tentar fazer o cruzamento, o braço do Gustavo Gomes está aberto. Então, a minha interpretação é que o braço do Gustavo Gomes está aberto e acabou batendo ali, para mim seria pênalti. E eu acho que até aí, até esse momento, eu concordo com a Mari P em relação ao VAR. Para mim, tinha que ter rolado ali uma intervenção do VAR nos 2 lances, né? Porque o segundo lance, né, o pênalti a favor do São Paulo, para mim não foi nada. Sinceramente, o Marlon Freitas ali tá num braço de proteção, e aí o Bobadilha sente o toque, e aí, porque depois desse pênalti não marcado, e aí para mim foi onde ela perdeu mais ou menos ali o controle do jogo. Ela até o momento tinha ali algumas gritarias, algumas reclamações, mas ela estava conseguindo controlar as coisas. Eu acho que depois desse pênalti do Gustavo Gomes foi quando ela meio que perdeu ali as rédeas da partida, e aí vem o pênalti a favor do São Paulo. E aí, sinceramente, para mim não foi nada. Para mim também o VAR poderia ter chamado, falou, você tem certeza, quer vir verificar não, para ver se foi pênalti ou não, mas ela manteve ali a decisão e marcou a penalidade. Então, assim, aí é a minha opinião, né? Eu achei que 2 erros. Eu achei que foi o erro a favor, né, do Palmeiras, e depois o erro ali a favor do São Paulo. Eu concordo. Eu acho, e assim, fica muito claro, né, depois que ela não marca o pênalti em cima do Gustavo Gomes, como os jogadores das 2 equipes, eles percebem que ela sente
E aí eles ficam muito em cima dela. Tanto da falta, teve um lance ali, já no último lance em cima do Arias, que não foi falta, que ele simula a falta e ela dá cartão amarelo pro jogador do São Paulo. Os jogadores ali também, assim, não ajudam em nada, né? Isso em cima da Daiane e isso em cima de qualquer árbitro. Você percebe ali o mínimo de insegurança da arbitragem, os jogadores já estimulam para continuar sendo um ambiente muito chato de trabalhar. Pois é, agora já projetando um pouquinho adiante, Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino, a gente ainda aguardando a confirmação, mas o primeiro jogo deve ser Barueri mesmo, né? Como o Rafa trouxe aí pra gente a informação, depois em Novo Horizonte. O Palmeiras chega como favorito para essa final? O jogo das duas melhores equipes do campeonato, sim. Mesmo que o Novo Horizontino tenha terminado na frente, mesmo que tenha goleado ali o Palmeiras, né, na primeira fase, ao meu ver, o Palmeiras chega assim como favorito. E, assim, a gente vai ver se o Novo Horizontino, por exemplo, vai conseguir manter ali o padrão de jogo, porque aí, nesse caso, né, eu estava vendo o jogo no sábado do Novo Horizontino contra o Corinthians. O Novo Horizontino tem ali, enfim, tecnicamente, taticamente, muito interessante como a equipe faz as suas pressões, né? Toda vez que percebe que o adversário toca a bola para trás ou vai fazer uma saída de bola, já pressiona bem alto. Foi assim, inclusive, que conseguiu fazer o gol contra o Santos. Contra o Corinthians ali, incomodou bastante também nessa pressão da saída de bola. E agora contra o Palmeiras. E aí a gente vai ver, por exemplo, duas equipes que fazem ali a pressão mais ou menos, né, da mesma forma. O Palmeiras também gosta dessa pressão muito alta, assim como o Novo Horizontino, então vamos ver. Porque aí são dois jogos, né? Não é um jogo só, não é um jogo único, então são dois jogos, o primeiro aqui em São Paulo, depois lá em Novo Horizonte, então, enfim, a ver como serão essas duas partidas, mas eu vejo o Palmeiras como favorito, sim, até pela qualidade individual dos seus jogadores. Eu tenho uma opinião diferente, assim, eu acho que principalmente pela volta de todo esse cenário ser lá na casa do Novo Horizontino. É claro que eu até peguei a escalação pra gente dar uma olhada. 4-0 Novo Horizontino em cima do Palmeiras. A linha defensiva padrão, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez. Meio, Martínez e Larson. Alan, Veiga, Riquelme e Flaco Lopes. É um Palmeiras completamente diferente hoje. É o melhor Palmeiras, né? Que a gente tá vendo no momento. Mas o Novo Horizontino bateu Santos, bateu Palmeiras, bateu Corinthians, bateu São Paulo. Tem uma única derrota em toda a fase do Campeonato Paulista. Eu coloco uma leve vantagem para o Novo Horizontino. Não vejo o Palmeiras como favorito para essa final de Campeonato Paulista. Porque enfrenta um Palmeiras já mais azeitado do que o que pegou no início na fase. Mas o Novo Horizontino ele também cresceu ao longo da competição. Sem dúvida alguma. E vem mostrando isso, né? Então, a ver se terá Rômulo, né? Tem isso também. Ontem à noite o Vinícius Nicoletti trazia a informação de que tentariam uma negociação para que o Rômulo estivesse. Ele, que é jogador do Palmeiras, está emprestado para o Novo Horizontino. E aí ainda não se tinha um valor do que o Novo Horizontino deveria pagar para o Rômulo jogar. Isso aí, galerinha. Então teve muito debate, né? Infelizmente, ninguém falou do jogo em si, né? O que o Palmeiras jogou no primeiro tempo, jogou muito bem. Era para ter feito 2-0, 3-0 no São Paulo, mas não. O que roubou a cena foi a arbitragem, rapaziada. Infelizmente, né? Pra mim, poderia muito bem ter marcado aquele pênalti, né, pessoal? No Gomes ali, né? A favor de São Paulo, que infelizmente não marcaram. E teve outro rumo, rapaziada. O que roubou a cena por causa disso tudo foi a arbitragem. Infelizmente, ninguém quer falar mais do Palmeiras. Com isso, né? Fortalece ainda mais a teoria dos caras, rapaziada, que o Palmeiras é um time mais beneficiado do Brasil. Infelizmente, rapaziada, por causa da arbitragem, não culpa do Palmeiras, mas da arbitragem. Vamos falar sobre a Leila Pereira, que não abriu mão, né, da multa do contrato de Rômulo, rapaziada. Vamos ver o valor aqui. E é o seguinte, ó, o Palmeiras não abre mão de multa de 1 milhão para o Rômulo jogar final do Paulistão no Novo Horizontino. É isso aí, a Leila Pereira tá certo, pessoal. A chance de fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, né, nada de ser altruísta, né, rapaziada? Tem que, né, ganhar dinheiro. O Palmeiras já avisou no Horizontino, né? Não abrirá mão da multa estipulada em contrato para o Rômulo, né? Possa jogar as finais do Paulista. O jogador vive uma situação peculiar. Está emprestado pelo Verdão ao time do interior e ambos se enfrentam na final, pessoal, na decisão aí, né? Primeiro jogo quarta-feira e o segundo no domingo. Vamos falar agora sobre a Leila Pereira, né, pessoal? Que comentou também a respeito do lances. E olha só o que ela falou. Leila do Palmeiras rebate reclamação do São Paulo. Se sou eu, vão dizer que sou histérica. Rapaziada, e é isso mesmo, hein? Ó, abre aspas, hein? Você só melhora quando reconhece os erros. Só discuto arbitragem com as pessoas capacitadas para isso. Não é na imprensa, não é dando xerique, escândalo. Vou te falar.
Se sou eu, uma mulher, reclamando de arbitragem, vão dizer que sou histérica, declarou, rapaziada. Mas vocês veem, né, dirigentes, homens falando de arbitragem, sendo histéricos, terceirizando a responsabilidade. Ontem, né, que foi domingo, mesmo vocês viram isso. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras se destemperando por causa de arbitragem, rapaz. Deveria sim, né, correr atrás, porque senão fica por isso mesmo. E na minha opinião os caras estão certos. Não por fuzuê que fazem aí, né? Eu acho que o futebol seria muito melhor se todos os times, né, quando fosse beneficiado, viesse a público falar, ó, a gente foi beneficiado nesse lance aqui, infelizmente vencemos por causa desse lance, mas, né, eu acho que seria muito melhor o futebol, rapaziada, na minha opinião, tá? Se vocês concordam comigo, solta aí nos comentários, até o próximo vídeo.